Os misericórdias já viraram amém? Aleluia. Bem, antes de nós lermos, já com a sua Bíblia aí aberta, quero que vocês fechem seus olhos. Quem puder estender a mão para mim nesse momento, é uma responsabilidade muito grande. Nós chegamos aqui cheios de pensamentos, cheios de direções, mas queremos, como pregadores, ouvir a voz de Deus, ouvir o direcionamento de Deus, e eu peço que nós viemos orar nesse sentido. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus, por estar aqui. Muito obrigado, Pai, pelo Senhor ter colocado no meu coração o que o Senhor quer trazer hoje para a sua igreja. Deus, que tudo que venha acontecer nesse momento da palavra venha a ser através do Teu Espírito Santo, guiado pelo Teu Espírito Santo, para que o Seu nome venha a ser engrandecido. Pois nós sabemos como homem que se o Senhor não nos der o entendimento, nada conseguimos entender. Se o Senhor não nos der a sabedoria, nada conseguimos fazer. Se o Senhor não estiver conosco, Pai, nós não conseguimos abrir essa Tua palavra e entender o que ela está falando. Então, que a glória venha a ser Tua, que o Seu nome venha a ser glorificado nesse lugar, e fala através de mim a Tua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Diz assim a palavra do nosso Deus, 2 Timóteo 3, 10, diz assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. O 11, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. Presta bem atenção aqui, ó, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o... Muito bonito, né? O 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão... Todos serão... Pode passar. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Pode passar. Tu, porém, permanece naquilo que apresentastes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda... Aleluia, pode se assentar, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Fala aí para o seu amigo que está do seu lado, para o seu irmão, ó, vai começar a pregação, vamos prestar atenção, momento mais sério. Cutuca mesmo aí, pode cutucar. Esse é o momento, vai, cutuca. Amém? A palavra de Deus é linda e ela mesma se explica. Nós, quando lemos ela com atenção, ela tem o poder de transformar as nossas vidas. E eu quero fazer um pequeno apanhado com vocês rapidamente. Jesus é a plenitude do homem que nós deveríamos ser. Jesus é a plenitude do homem que nós deveríamos ser, mas por conta do pecado nós não conseguimos. Vemos ao decorrer da história de Israel a lei sendo entregue para a humanidade, e nós éramos justificados, a humanidade, o ser humano era justificado mediante a prática dessa lei. Ou seja, nós éramos reconhecidos como povo de Deus à medida que praticávamos a lei. Só que a lei não conseguiu ser praticada pelo homem, não por ela ser insuficiente, mas porque o homem é pecaminoso. E por nós, humanidade, não conseguirmos fazer aquilo que o Senhor pediu, foi necessário um Salvador. Porque nós, em nós mesmos, não conseguimos nos salvar. Nós, na nossa força, nós não conseguimos nos salvar.
nós tentando nos justificar pela lei, nós não conseguimos ser justificados. Então, Deus envia Cristo. Essa é a parte que vocês dizem? Amém. E entendemos a necessidade de Cristo quando entendemos o quão falho nós somos. E com Cristo, nós somos suficientemente justificados. Jesus é o cumprimento da lei que nós, seres humanos, não conseguimos cumprir. Jesus cumpre a lei, Jesus cumpre a totalidade da palavra. E por conta disso, hoje somos justificados pelo seu sangue e chamados a ser parecidos com ele. Justificados pelo seu sangue e chamados a ser parecidos com ele. E quando nós praticamos a palavra de Deus, que isso é ser parecido com Cristo, fala para a pessoa que está do seu lado, ser parecido com Cristo é praticar a palavra. Porque Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a lei cumprida. Jesus é a palavra que se cumpriu. Se nós queremos ser parecidos com Cristo, devemos praticar a palavra dele. E quando nós praticamos a palavra que nos foi dada, em Cristo nós temos prazer na vida, Deuteronômio 32. Em Cristo nós temos restauração, Salmos 1, 2. Em Cristo está a nossa fé e em Cristo está a nossa vida, Salmos 19, 7. Escolher viver segundo a Cristo é escolher ter vida. Não existe vida se não se encontra na palavra de Deus. Hoje, o que temos como vida é o que a palavra nos diz. Tudo que está fora disso é morte. Você vê pessoas andando pela rua, você vê elas indo para lugares, fazendo seus afazeres, querendo se divertir, querendo curtir a vida. Tudo isso é morte, porque a verdadeira vida está em seguir a Cristo. A verdadeira vida, o verdadeiro prazer, a verdadeira restauração está em viver a Cristo. E nós vivemos a Cristo, vivendo a palavra. Amém? Por que eu estou falando isso? Antes mesmo de entrar no texto. Porque o que foi passado para mim hoje foi nós falarmos um pouco sobre a nossa doutrina. E o primeiro passo da nossa doutrina, na nossa declaração de fé, que nós já estamos estudando na escola bíblica, é falar da importância da palavra de Deus para o cristão. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos nela a nossa dependência. Nós somos dependentes da palavra porque precisamos ser parecidos com Cristo. Nós somos dependentes da palavra porque ela é a nossa regra de fé e conduta. Nós somos dependentes da palavra porque sem ela nós não sabemos quem foi Jesus e, consequentemente, não sabemos quem nós somos. Nós somos dependentes da palavra porque sem a palavra de Deus não existe cristão. Amém? A palavra ela é muito mais do que folhas com palavras escritas. Ela é o que você tem que fazer, o que você é e anuncia quem você será. Nós hoje estamos lutando para sermos imitadores de Cristo, mas ela nos mostra que mesmo lutando, mesmo pecaminoso, Ele nos chama de filhos. Nós entendemos que mesmo vivendo uma vida, infelizmente, ainda corrompida pelo pecado, Ele nos chama para fazer as suas boas novas, andar na grande comissão, ir pelo mundo e fazer o Evangelho. Então você tem propósito em Cristo. Você tem o propósito de fazer discípulos. Você é filho. Você é escravo da sua vontade. Você é quem a palavra te diz que você é. A sua identidade não está em nenhum outro lugar senão em Cristo. E nós encontramos quem é Cristo através da palavra. Irmãos, a palavra é tudo para nós. Porque tudo que nós temos que ser está nela. Nós temos que ser dependentes dessa palavra. E o desejo do meu coração hoje, nessa manhã de domingo,
é criar em você e em mim essa necessidade, o entendimento da necessidade de estar mais perto da palavra. Pois o homem em si, nos seus princípios, ele mesmo se corrompe. Nós não conseguimos dar um passo certo se Deus não falar, dá esse passo. Nós não conseguimos ir para a direita se nós não estivermos segurando na mão de Deus. Nós somos dependentes dEle, porque a todo momento a nossa natureza pecaminosa nos leva a pecar. Nós somos dependentes dEle. Nós somos dependentes dessa palavra. Amém? Com essa visão, eu quero falar um pouco sobre o texto. Analisando um pouco da carta que nós acabamos de ler, 2 Timóteo, nós vemos que Paulo escreve essa carta enquanto ele ainda estava preso. Preso em Roma, ok? Ele estava preso e escreve essa carta a Timóteo que estava em Éfeso. Nós não sabemos se a prisão de Paulo nessa carta é a mesma prisão que ele fala em 1 Timóteo, mas com certeza entendemos que ele estava em cárcere privado. Então Paulo escreve isso dentro de uma prisão para conseguir falar com o seu discípulo, o discípulo que ele tinha feito para Cristo. E olha que engraçado, o cunho dessa carta de 2 Timóteo, na sua primeira parte, ela quer falar e quer criar em Timóteo essa noção de que ele tem que abraçar o seu ministério e abraçar o seu chamado. Timóteo foi chamado para ser um líder, e na primeira parte da carta de Timóteo, Paulo chama Timóteo a abraçar o seu propósito nessa terra. E esse é um ponto que eu queria pontuar, desculpa pela redundância, aqui conosco. Paulo estava em cárcere, vivendo uma vida de prisão, e escreve a carta ao seu discipulado para falar o quê? Não abra mão do seu chamado. Eu vou repetir porque eu acho que a igreja não entendeu. Paulo estava em cárcere, vivendo a vida de prisão, e a primeira coisa que nós vemos na carta é ele incentivando o discipulado a não abrir mão do seu chamado. Vou botar um pouco mais contextualizado. Minha mãe está vivendo a vida de pastora. Por conta disso, ela não consegue ir para lá, não consegue ir para cá, não consegue viver a sua vontade. E acaba por pregar o evangelho, ela acaba sendo presa. Estou fazendo uma conjectura aqui, tá? Ela presa, ela olha para mim e fala, filho, eu estou presa aqui, tá? Mas não desiste do teu chamado, não. Essa é a seriedade do evangelho. O evangelho que Paulo está pregando aqui não tem a ver com circunstâncias, mas tem a ver a ser fiel à chamada de Deus na sua vida. Nós não sabemos se o que Deus está planejando para nós vai nos levar para um lugar bom, para uma casa boa, para um apartamento legal. Nós não sabemos se o que Deus está planejando para nós vai nos levar a pregar nas praças, vai nos levar a pregar em estádios lotados de gente, ou vai nos levar para uma prisão por pregar o evangelho. Nós não sabemos, porque o futuro cabe a Ele. Nós não sabemos. Mas mesmo com a possibilidade de parar numa prisão por pregar o evangelho, Paulo diz a Timóteo, não abra mão do seu chamado. Esse é o cunho dessa carta. A seriedade do evangelho é entender que Deus pode estar te preparando para ser uma pessoa ótima, para uma pessoa que é reconhecida pelo evangelho como mestre, como doutor e como pregador. E Paulo escreve isso, por esse evangelho eu fui reconhecido como mestre e como apóstolo, mas hoje me encontro dentro de uma prisão. Pelo mesmo evangelho que sou chamado de mestre, é pelo mesmo evangelho que sou chamado de prisioneiro. Irmãos, comparado ao que Paulo viveu, nossa vida hoje, nós não estamos sendo presos por falar
do Evangelho. Nós não estamos presos por falar de Cristo, por enquanto. E Paulo não abre mão do seu chamado nesse momento. E ainda incentiva outras pessoas a viver a prisão do Evangelho com ele. É um ponto de reflexão, nem é o que eu quero realmente falar hoje, mas, irmão, não abra mão do seu chamado. Você está numa igreja, o Senhor já te regenerou, já colocou o Espírito Santo em você, já te capacitou, e te chama ao serviço. O Evangelho não tem a ver com você, tem a ver com Cristo, tem a ver com amar a Deus a ponto de você amar o seu irmão. Tem a ver com amar a Deus ao ponto de você amar o seu irmão. Sabe como nós demonstramos que amamos a Deus? Amando o próximo. Deus está te chamando para um serviço, para servir nessa igreja aqui, ó, nessa igreja local onde você está sempre. Olha, eu preciso que a igreja funcione, eu preciso que a igreja seja saudável. E isso começa em você, é um chamado ao serviço. Isso começa em você, não começa nos pastores, não. Isso começa no entendimento que você tem que ter, que a igreja, Deus poderia simplesmente estalar o dedo e o mundo todo conhecer quem Ele é. Mas Ele escolhe a igreja como uma agência ativa da sua vontade. E essa agência ativa da sua vontade depende das pessoas que estão nela para levar o Evangelho a toda criatura. Não abra mão do seu ministério. A seriedade que a Bíblia nos traz é muito maior do que a realidade que nós vemos hoje. Pessoas sendo presas, massacradas, brutalmente mortas por falar do Evangelho. E a realidade que nós vemos hoje é pessoas abrindo mão do seu chamado porque teve um desentendimento com o pastor, teve um desentendimento com o diácono. Não concordo não, vou ficar sentado. Irmãos, o Evangelho não tem a ver para você chegar aqui, sentar, ser alimentado e ir embora, não é nada disso. Nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. E se para isso nós tivermos que passar por um momento de moenda, não estou entendendo porque eu estou passando, mas estou passando, amém? É a vontade dEle. Nós não estamos aqui para ser conhecidos, mas para fazer Ele conhecido. Nós não estamos aqui para falar que amamos a Deus só por falar eu amo a Deus, mas para que o nosso amor ao próximo seja o nosso amor a Deus. Nós estamos aqui para servir. Que maior exemplo é o nosso Cristo, que era Deus e se fez servo, digno de receber honra e glória, e se fez servo. Nós dignos da morte, não querendo servir. Esse é o ponto que Paulo está querendo colocar a Timóteo. Timóteo, eu estou dentro de uma cadeia, eu estou preso, mas não abra mão do seu ministério. Não abra mão do seu chamado. Não abra não. Mesmo que isso te leve a você estar junto comigo nessa prisão, não abra mão do seu ministério. Essa é a primeira parte da carta de 2 Timóteo. A segunda parte vai falar, Paulo instrui a Timóteo a combater os falsos mestres que estavam dentro da igreja, dentro do povo, misturado com o povo. E tendo isso em vista, nós conseguimos entender um pouco melhor o que essa carta queria dizer. Foi escrita como sendo a última carta de Paulo e a mais pessoal, porque ele está escrevendo a um amigo, falando que ele já vê que está chegando o seu fim, que está chegando a sua morte, e ele chama Timóteo a continuar o plano de plantações de igreja que Paulo tinha feito. Eu queria que nós pode colocar aqui no 10 novamente, que eu queria que nós analisássemos algumas partes do texto, muito importante. Diz assim, o 10, eu vou ler aqui no meu, mas quem quiser pode ler ali. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta,
o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive que enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Variedade de perseguições Paulo sofreu, e Timóteo estava presente com ele. Voltando agora um pouco ao que nós estamos construindo aqui de pensamento, está todo mundo comigo, amém? Timóteo era uma boa ovelha. Nós não podemos sair de perto daqueles que foram chamados a nos pastorear, quando esses estão sofrendo perseguições, calúnias, estão sendo mal vistos pela sociedade. Quantas ovelhas se afastam do seu pastor porque estão acreditando no que o mundo está falando a respeito dele, que outras pessoas que nem vivem contexto de ministério estão falando a respeito dele, e até mesmo pessoas dentro da igreja falando a respeito dele. Quantas pessoas não se afastam dos seus pastores? Paulo diz, olha, eu tinha muitas pessoas do meu lado, mas por ouvirem que eu estava em cárcere, por ouvirem que eu estava preso, se afastaram. E hoje eu tenho poucos, e o poucos que tenho, você é um deles, Timóteo, que estava comigo nos meus tempos bons e nas minhas perseguições. Um ponto que eu quero falar para você que está me escutando hoje é: seja uma boa ovelha de Cristo. Seja uma boa ovelha dessa igreja. Olhe para os seus pastores e queira estar perto para viver momentos onde ele teve que viver o seu propósito, praticar a sua fé, exercer a sua paciência. Esteja perto deles quando eles estiverem sendo perseguidos. Esteja perto dos seus pastores quando eles estiverem sofrendo. Não se afaste daquele que Deus ortogou na sua vida autoridade para ser seu líder. Timóteo era uma boa ovelha. E o chamado que eu vejo nesse texto é: seja uma boa ovelha. Não se afaste dos ensinamentos bons que os teus pastores têm te dado. Esteja perto. Não se afaste por circunstâncias. Esteja onde Deus quer que você venha estar. Não dê um passo para a direita ou para a esquerda se Deus não te mandar. Esteja aonde Deus quer que você esteja. Isso é uma boa ovelha. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aqui nós vemos o chamado ao Evangelho. Venha ser perseguido comigo. Quer viver uma vida de Cristo? Vamos ser perseguidos, cara. A gente, pelo menos eu estou estudando, estou me aprofundando na palavra, e vem às vezes aquele sentido, né, aquela vozinha assim, o meu eu querendo falar: caramba, estou estudando, estou fazendo, pô, meu futuro está prometendo, hein? Irmão, o que o seu futuro está te prometendo? Não é porque você estuda, não é porque você faz, que isso vai ser maior do que a vontade de Deus na sua vida. O futuro de Paulo, que estudou 9 anos em Roma, teve uma vida de estudo quando era judeu, o futuro dele, tendo toda essa dedicação ao Evangelho, foi parar numa prisão. Foi ser perseguido. Nós estamos estudando, nós estamos nos aprofundando em Deus para ir contra o mundo. Não tenha a falsa esperança que o mundo vai te aceitar. Nós estamos nos aprofundando em Deus, entendendo quem Deus é, para sermos perseguidos, sim, e principalmente para nos mantermos perseverantes em meio às perseguições. É um chamado ao verdadeiro Evangelho. E diz assim, no 13, aonde eu quero entrar na minha pregação: mas os perversos e impostores
irão de mal a pior, enganando e sendo. A palavra diz que os ensinamentos dos falsos mestres se dissimulou pelas igrejas, se propagou pelas igrejas, a ponto de ser comparado a um câncer. Mas 5 pontos eu vi, analisando essa fala do versículo 13. Primeiro, ovelhas que são mal nutridas na palavra, andam por qualquer doutrina. Se a pessoa não tem base bíblica, os falsos mestres conseguem sim convencê-la. E isso acontece aqui dentro. Isso é um chamado para nós olharmos para nós mesmos. Entendo o que está acontecendo aqui hoje. Os ensinamentos errados, o segundo ponto. Os ensinamentos errados são bem aceitos. Nós achamos que as heresias vão ser combatidas pelo povo? Não. As heresias para esse povo foram bem aceitas. O povo aceitou aquilo, a ponto de se espalhar numerosamente. E esse é o terceiro ponto. Os ensinamentos errados se espalham rapidamente. E o quarto ponto, os pastores não conseguem estar em todos os lugares. Mesmo Timóteo sabendo que os ensinamentos corretos de Paulo, e mesmo Timóteo conseguindo ver os ensinamentos errados dos falsos profetas, ele não conseguia estar em todos os lugares. Por isso, esses falsos ensinamentos se propagaram tanto dentro dessa comunidade. E aí entra o quinto ponto, a necessidade de nós hoje sermos capazes de reconhecer a voz do verdadeiro pastor. Nós, como ovelhas de Cristo, temos que ser capazes em reconhecer a voz do verdadeiro pastor. E eu não estou falando de uma voz que vem do alto, que a gente não sabe de onde está vindo. Caramba, isso daí é de Deus, não. Reconhecer a voz do verdadeiro pastor é você identificar o que é bíblico e o que não é bíblico. E só há uma forma de nós, como ovelhas de Cristo, reconhecermos a voz do verdadeiro pastor, vivendo uma vida pautada na Bíblia. Você tem que ser dependente da Bíblia ao ponto de reconhecê-la na voz daquele que está falando com você. Você tem que ser dependente da Bíblia a ponto de reconhecer que o homem está falando para você não tem a ver com o que a palavra te ensina. Vocês têm que estar numa dependência tão forte dessa palavra, ao ponto de você reconhecer a voz daquele que te chamou e falar, eu reconheço quem tu és, Jesus, na minha vida. Nós somos chamados a viver uma vida pautada, dependente, única e exclusivamente de Cristo. Nós somos chamados a ter uma vida dependente da palavra. Os falsos ensinamentos, eles se propagam de uma forma muito rápida. E se propagam rápida porque hoje, quando nós temos uma pregação um pouco mais expositiva, a vontade do sono já bate. Hoje, quando nós temos uma pregação de instrução, como que foi proposta hoje aqui, dá uma riada, né, na fase. Amém? Não, misericórdia. Amém? Nada. Misericórdia. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Porque sentir o aleluia, o glória a Deus, é bom demais. Pô, gente, é bom demais. Mas isso, o sentir, o ser cheio, ele não vai te instruir a nada. O que te instrui a viver uma vida com Deus é a instrução da palavra de Deus. E nós temos que estar atentos ao que está sendo pregado aqui. Vamos resumir aqui rapidinho para aquele que dormiu. Cutuca aí, ó. Não dorme não. Irmão, hoje na nossa igreja, pode ter pessoas que acreditam num Cristo diferente do que você acredita. Hoje, dentro da nossa igreja, tem pessoas que professam uma fé diferente daquela que nós acreditamos. Por quê? Porque
não conhece a palavra de Deus ao ponto de fazer distinção do que é uma doutrina bíblica realmente, que vem da palavra de Deus, e uma doutrina que vem do imaginário do homem. Eu converso com alguns jovens aqui, e a gente até brinca que quando vem pastores de fora, até uma roleta russa, que a gente não sabe o que vai acontecer aqui. A gente não sabe se vai ser uma coisa boa, ou se a pessoa vai falar uma coisa diferente do que nós acreditamos. Nós temos que ter esse ouvido apurado, nós temos que ter a palavra tão forte no nosso coração que a gente saiba falar, caramba, isso daí é de Deus. Cara, mas calma aí, aquilo dali não é. O que está fazendo, o que está sendo o filtro da sua vida? O que você está deixando entrar no seu coração? O que está moldando as suas relações no seu trabalho? O que está moldando a relação com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido? O que está acontecendo? O que está acontecendo na sua vida? Nós estamos aqui como corpo eclesiástico dessa igreja para cuidar do reino de Deus, que são vocês. Somos nós. Digam amém. Você é cuidado quando se apresenta a você a palavra. O que te nutre, o que cuida da sua vida é a palavra. O que vai te dar noção do que você deve aceitar, o que você não deve aceitar, é a palavra. Nós estamos aqui única e exclusivamente para aprender sobre essa palavra e viver como ela diz que nós viemos a viver. Irmãos, falsos ensinamentos se propagam rápido. É rápido. Você olha para o lado, já tem alguém falando coisas como Jesus não é Deus. Rápido. Tu nem percebe assim, de onde veio isso? E a pessoa está do seu lado. Do seu lado. Uma coisa que eu tenho percebido bastante é que nem tudo que é pregado vamos dizer assim, pego pela igreja ou entendido pela igreja da mesma forma. Às vezes o pregador está pregando Jesus é Deus e a pessoa está ouvindo Jesus não é Deus. Às vezes nós estamos pregando aqui Jesus tem uma direção para a sua vida e a pessoa está falando todas as direções me levam para Jesus. A gente está pregando Jesus é o centro do seu ser e a pessoa está ouvindo o quê? Você é o centro de Jesus. Sabe por quê? No momento da palavra nós estamos mais calmos, sentadinhos. Às vezes nós olhamos assim, damos uma desviada de olhar, já não entendemos mais o que está acontecendo. Aí a gente olha para algumas pessoas e elas só estão assim, né? Está acontecendo, está pregando e a pessoa está assim. Amém, 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 aleluia, aleluia. Aí chega lá fora, o que foi pregado? Ih, rapaz, sei não. É uma chamada à seriedade do Evangelho. É sério o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos falando para senhorinhas não deixarem de confessar a Deus, mesmo que elas venham ser mortas lá fora. Olha isso. Nós estamos falando a jovens que eles não podem mais viver a vontade da carne dele, tem que viver a vontade de Deus. Olha isso. Nós estamos condicionando pastores a pregar o Evangelho e ser perseguidos por isso, levando eles até a ser presos. Aqui não é momento da gente buscar o oba-oba, o aleluia, o glória a Deus. Desculpa. Não é. Se Deus nos dá, é por misericórdia, a gente não merece nada disso. Nós estamos aqui para sentir a presença dEle, amém? Mas primeiramente estamos aqui para ser instruídos, amém? Nós temos que viver essa palavra. Se nós não estivermos aqui com o coração dispostos a aprender, dispostos a morrer e viver Cristo, nós vamos ter um sério problema. É uma chamada séria de Timóteo. Capacite a ovelha a conhecer a voz do verdadeiro pastor. E ele diz o seguinte, tá? Em Timóteo 2:2 diz: para combater os falsos profetas, levante líderes fiéis. O que ele está falando aqui é,
Não tenta mudar a cabeça de pessoas que já estão entregues ao seu engano. Mas para combater eles, levante pessoas que são fiéis a mim. Vou repetir, tá? Nós não estamos aqui para combater quem quer enganar. Nós estamos aqui para levantar pessoas fiéis a Deus. Irmão, olhe para si mesmo e se pergunte: eu quero ser fiel a esse Deus? Eu quero ser fiel a esse Deus? Se eu quero ser fiel a esse Deus, eu tenho que ser fiel à palavra. Tudo além da palavra. Tudo que é além da palavra tem que ser combatido. É a palavra. É a palavra. Nós somos dependentes dela. Se você hoje olha para a palavra e não vê essa relação de dependência, irmão, começa a orar. Começa a jejuar, pede a Deus, porque está acontecendo alguma coisa de errado. Porque é através dela que uma mãe sabe como lidar com um filho. É através da palavra que um marido sabe lidar com uma mulher. É através da palavra que a mulher sabe lidar com o seu marido. Sabia que nem tudo que você sente você deve fazer? Às vezes seu marido está gritando, esperneando, e você sente que tem que falar na mesma altura que ele. A palavra não te instrui a isso. Às vezes seu filho está sendo mal educado e você fala: se eu falar não, se eu repreender, vai machucar a cabecinha dele. A palavra não te instrui a isso. Em todas as relações da sua vida, a palavra tem uma direção, tem um princípio a ser aplicado. Você tem aplicado isso? Você tem vivido realmente, sido fiel à palavra de Deus? Quando você entra pela igreja, você tem um jeito de se portar, tem um jeito de se vestir. Você está vivendo isso? Quando você vai pregar, você tem um jeito de falar, instruído pela palavra. Você está vivendo isso? Você sabe qual é? Você sabe qual é? Como Cristo pregava? Sentado numa pedra, falando com seus discípulos, batendo um papo. Sentando, conversando. Somos chamados a discipular. Como Pedro pegava? Subia num palanque e pregava para 3.000 almas. E ia, e horas pregando. Pessoas ouvindo, pessoas sendo edificadas. Os princípios da palavra têm sido seus princípios, ovelha de Cristo. A palavra tem que ser suficiente, regra de fé para a nossa vida. A palavra tem que ser a nossa direção. A palavra tem que ser o nosso princípio aplicado. Nós não devemos buscar, vamos dizer assim, a confirmação em pessoas. Eu preguei, aí deu uns 4 aleluia, deu uns 3 amém, eu acho que foi boa, hein? Eu cantei, ouvi o pessoal sapateando, ouvi o pessoal falando, acho que foi legal, hein? Irmão, tua fidelidade está no que o outro está fazendo? A gente tem que falar o que Deus quer que a gente fale, mesmo que não tenha um aleluia dentro dessa igreja, irmão. Nós temos que cantar o que Deus quer que nós venhamos cantar, mesmo que não tenha um aleluia dentro dessa igreja. Nós temos que andar segundo a vontade de Deus, não a nossa. Nós temos que fazer a vontade de Deus, não a nossa. Nós temos que servir porque Ele nos chama a servir. Nós temos que andar porque Ele nos chama a andar. Nós temos que ir porque Ele nos chama a ir. Mas é isso, irmão, você já morreu. E isso é muito mais forte do que uma simples frase. Você já morreu. Por que você insiste em ressuscitar a tua vontade se você está morto? Timóteo, venha comigo para esse evangelho, venha ser preso, venha ser perseguido. Quem quer ser perseguido aí? Diz o amém. Teve 2. Teve uns 3 bem baixinhos, amém. Quem quer viver? Espero que tenha mais amém, tá? Quem quer viver
um evangelho genuíno. Então você está pedindo para ser perseguido. Cadê o amém agora? Irmão, nós não podemos nos vender os nossos princípios por causa de circunstâncias. Paulo preferiu ser preso, Paulo preferiu ficar dentro de um cárcere por não vender seu princípio. E ele acreditava tanto naquilo que ele não só fez isso para si, mas chamava outros a ser participantes disso. Teve um pregador que foi na minha faculdade, acho que era da China, se não me engano, e ele falando lá no contexto de perseguição, a igreja já está sendo perseguida, tá? Porque hoje no Brasil nós não vemos essa realidade, mas em muitos lugares nós vemos a igreja sendo perseguida. E nesse contexto de igreja perseguida, lá na China, ele contou para nós que ele tinha 3 filhos homens, e ele era um pastor, em um contexto onde pregar o evangelho é perigoso. E ele falando para nós que ele queria que os filhos dele fossem pastor. Gente, que evangelho é esse que está acima até do amor de um pai e de uma mãe? Quantos homens aqui verdadeiramente falariam assim: eu quero que a minha filha seja perseguida, eu quero que o meu filho seja perseguido, eu quero que ele sofra pelo evangelho? Irmão, não é fácil não, tá? Não é fácil não. Queria dividir uma coisa com a igreja. Eu sempre tive essa visão de ser missionário e não sei para onde Deus quer me levar. Mas uma das coisas que Ele tem colocado no meu coração é que eu tive que abrir mão de alguns sonhos meus. Quando eu era pequenininho, sempre tive esse sonho, sempre tive. Acho que a maioria aqui dos jovens também deve ter, de ter dinheiro ao ponto de conseguir dar uma casa aos pais, de dar um carro. No meu caso, sempre tive, mesmo a gente já tendo uma casa, eu sempre tive esse sonho. E eu lembro de estar lendo a palavra de Deus e ser confrontado nisso. Eu devo estar preocupado em viver os meus sonhos? Ou se Deus me chamar hoje para ir para algum lugar, para uma comunidade ribeirinha, para a Europa, para a África, não sei, para pregar o Evangelho, será que eu abriria a mão desse sonho? O meu sonho é maior do que o meu chamado? Eu fui confrontado nisso. Um Deus que destrói sonhos. Tem um livro muito bom, eu indico à igreja, que diz que o sonho normal assim de hoje, de um crente médio, é ter uma vida estabilizada, ter uma família, ok? E ter um bom salário. Esse é um sonho assim, vamos dizer assim, da maioria. Eu quero ter uma vida calma, uma vida estável e ter uma boa família. E constantemente eu sou bombardeado com situações onde missionários vêm da China, missionários vêm, a última que veio do Chile, missionários que vêm de contextos, Vila Minha Pátria, que é onde recebem refugiados, né, de zonas de guerra, missionários que vêm de comunidades ribeirinhas, lá na Amazônia, onde eles vão pregar para pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, chamados a uma boa obra, pensando em ganhar vidas para Cristo. Aquelas pessoas não têm tempo de pensar em construir riqueza para dar casa para a mãe, o carro para o pai. E o que ele fala, e que a palavra está nos dizendo aqui é: o seu sonho não está acima do seu chamado. O seu sonho não está acima do seu chamado. A sua vontade não está acima do seu chamado.
O seu querer não está acima do seu chamado. Qual é o seu chamado? O que Deus tem te chamado a fazer? Não deixe nada estar acima disso. Não se permita, meu irmão, vir para essa igreja e não servir. Você não está imitando a Cristo. Cristo era Deus, digno de ser honrado e de glória, e decide servir. Seu chamado não está acima do seu bem-estar. Seu chamado não está acima da sua vida mais fácil. Seu chamado não está acima da sua comodidade. Quer dizer, não está abaixo no caso, né? O chamado está acima de tudo isso. Deus te chama para uma vida séria com Ele. Séria, 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 séria. E tudo que nós vamos fazer, Ele diz para finalizarmos aqui no 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, melhor dizendo, aqui no 14. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-los sábios para a salvação em Cristo Jesus. Permaneça no seu chamado, permaneça dependendo de Cristo, permaneça dependendo da palavra, permaneça. Vale a pena. Não porque você vai para algum lugar de holofote, algum lugar para ser conhecido, não. Vale a pena porque você está se fazendo, deixando Deus cumprir a sua vontade na sua vida. Permaneça. Permaneça fiel. Mesmo que venham tribulações, mesmo que venham dificuldades, mesmo que você seja maltratado, permaneça. Amém? Aplauda ao Senhor. Quero chamar. Os músicos, eu confesso que nós temos filhos, quem tem filhos? Esse é o meu filho único, depois de 15 anos, e que eu sei que ele não é meu. Levei 15 anos para engravidar, e ouvir isso agora pela manhã, me deu uma dor no estômago. Verdade. Eu tomei café, mas me deu. Qual de nós está preparado para abrir mão? Qual de nós está preparado para abrir mão pelo Evangelho? Estava ali conversando com o nosso amigo João, que está sofrendo grandemente pelo Evangelho, tendo que morar sozinho. A idade do meu filho, são amiguinhos. Ele dormiu lá em casa e, se eu for falar para você o que ele está vivendo hoje pelo Evangelho e pelo Reino, você não vai acreditar. Você tem 24, 25. 24 igual o João Vitor. Quem de nós está disposto a viver esse Evangelho? Porque tem nos sido pregado um Evangelho muito bom, muito bom. Quando eu escuto isso, as minhas bases tremem. Porque mãe não está disposta a isso. Mas seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Amém, irmãs? Vamos ficar de pé. É o Senhor que opera. É o Senhor que trabalha. É o Senhor que levanta. É o Senhor que leva. É o Senhor que traz. É o Senhor que te realiza. Tenho eu no céu. Na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor.
apaixonado. Estou apaixonado. Aqui tenho eu no céu, além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer. Senhor, tu sabes que é verdade, Deus. E construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Eu abro mão. Por ti, abro mão dos prazeres, abro mão das riquezas por ti. Sou apaixonado. Quero chamar o João Vitor aqui. Desse lado é aqui o pastor Leandro. Um pregou e o outro cantou. Um falou aquilo que o Senhor queria e o outro cantou. E cantando você está enrolado nisso tudo. E pregando você também está enrolado nisso tudo. E isso me deixa impactada. Porque essa não é a visão do mundo hoje e nem a visão do jovem hoje. Fazer exclusivamente a vontade do Pai. E isso nos faz o coração palpitar. Eu não sei se faz o seu, mas faz o meu. Mas nesta manhã eu quero fazer um apelo, sim. Não com emoção, não faça com emoção. Não faça com emoção, emoção não vai te levar a nada. Os dois aqui, filho do bispo, pastor Leandro, filho do bispo, João Vitor, nós não temos mais nenhum. São eles. E eles estão dizendo o que eles querem e que eles abrem mão. E eu gostaria que você aí no seu lugar, eu não sei qual o propósito que Deus tem na sua vida. Eu não sei qual é o chamado. Eu não sei o que Deus quer fazer na sua vida. Uma coisa eu entendo. Muitos estão pregando, como foi dito aqui, um evangelho diferente. Um evangelho de festa, um evangelho de oba-oba, um evangelho de curtição, um evangelho de que eu sou de Cristo, mas eu faço da minha vida o que eu quero. Não é esse evangelho que foi pregado aqui hoje. É tanto que você disse pouquíssimo amém. Mas eu quero chamar aqui na frente quem de fato quer viver um evangelho com Cristo. Não venha por emoção. Porque se você me perguntar, pastora, a senhora está disposta a perder o seu único filho? Não. A senhora está disposta a ele ir para a África? Não. A ele sair da igreja e seguir o caminho dele? Não. Mas se Deus assim quiser, assim será feito. E eu digo amém. A senhora está disposta?
Pastor Leandro tem filho, está disposta? Ele está disposto? Não. Mas se assim o Senhor quiser, quem sou eu? E eu quero perguntar a você qual o evangelho que você quer. Tem muitos que acham um culto chato, cansativo, principalmente com a palavra dessa, que vai trazer para nós uma reflexão do que nós queremos em Cristo. Aos 15 anos eu morri. E hoje vou fazer 60. Morri aos 15. E estou aqui. E o que Ele quer fazer eu não sei. Mas eu estou aqui. E o que Ele quiser fazer, que Ele faça. Eu quero que você feche os seus olhos. Porque eu não quero brincar de ser crente. Eu quero ser crente. Eu quero ser cristã. Eu quero servir ao Senhor. Quero que a igreja fechada, de olhos fechados. Você está disposto a servir ao Senhor? E eu, quando digo servir, eu não digo da sua forma. Eu digo da forma dele. Porque se for da forma dele, hoje ele muda a nossa vida. Hoje ele muda o nosso caminho. E hoje ele muda a nossa direção. Eu quero chamar você aqui à frente. A igreja de olhos fechados, porque isso não é para você. Isso é para o Senhor. Se você quer viver isso que foi pregado, esse evangelho, porque esse é o evangelho. Esse é o evangelho. Vem aqui na frente. Eu quero, pastor. Esse é o evangelho, não é para você. Não é para você. Só venha se você está disposto. Pastor, eu não quero. Fique no seu lugar. Fique no seu lugar. Fique. Só venha se você está disposto. Se você está disposto. Eu iria orar pelo pastor Leandro e pelo João Vitor apenas. Eu iria orar por eles dois. São os únicos filhos que eu conheço. Mas seja feita a vontade do Senhor e não a minha. Igreja de olhos fechados. De olhos fechados. De olhos fechados. É um evangelho que não te promete casa. É um evangelho que não te promete carro. É um evangelho que não te promete uma vida cheia de abundância. É um evangelho que não te promete dinheiro. É um evangelho que não está te prometendo um carro. Não está te prometendo vida próspera. Não é esse evangelho que foi pregado hoje. O evangelho que foi pregado hoje, que o apóstolo Paulo traz para nós, é um evangelho de abstinência, é um evangelho de recusa de tantas coisas. É um evangelho de luta. É esse evangelho que o apóstolo Paulo hoje nos fala. Eu tenho medo de abrir mão. Eu tenho medo de dizer para o meu filho, vai. São 15 anos esperando. É um evangelho que eu tenho medo de não vê-lo mais. É um evangelho que o Senhor vai mandá-lo para onde o Senhor quiser. É um evangelho que diz: Jussara, ele não é teu, ele é meu. Eu vou fazer o que eu quiser com ele. E é um evangelho que dói. Mas é um evangelho que eu não posso recusar. Porque o apóstolo Paulo diz: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E o meu viver é fazer aquilo que Deus quer. Nesta manhã, Senhor, nós não queremos nos emocionar.
Nós não queremos nos arrepiar. Nesta manhã nós não queremos sair daqui constrangidos, abatidos, não. Queremos sair daqui alegres por fazer a tua vontade, simplesmente a tua vontade. Nesta manhã eu entrego apenas não os nossos filhos, porque são 2, mas a igreja nas tuas mãos. E aquele que está dizendo: eu quero viver a tua vontade, não importa qual seja. Senhor, inclina os teus olhos para nós nesta manhã. Fala aos nossos corações. E nós queremos nesta manhã te dizer que a tua palavra se cumpra nas nossas vidas. Eu sei que mesmo que doa, como doeu no apóstolo Paulo, estar preso, ser açoitado e tantas coisas, mas eu te peço, somente uma coisa eu não quero ser, Senhor. Eu não quero ser uma pessoa que promete e não cumpre. Então eu quero apenas te dizer: faz a tua vontade. A tua vontade, que diz a tua palavra, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Faz a tua vontade na tua igreja, naqueles que estão dispostos a fazer a tua obra. Eis aqui aqueles que estão dizendo: eis-me aqui, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Opera, Senhor. Sustenta-me, Senhor. Que seja feito o teu querer e a tua vontade. Nesta manhã, dentro dessa igreja, ela não está superlotada, ela não tem gente saindo pelo ladrão, mas ela tem corações contritos. Ela tem pessoas aqui quebrantadas dizendo: eu quero esse verdadeiro evangelho, eu quero esse Cristo, eu quero essa palavra na minha vida, na vida dos meus filhos. Eu quero isso, pastora. Então, Senhor, nesta manhã, a nossa igreja, Nova Vida de Inhaúma, que estão aqui de mãos erguidas, dizendo: faz em mim a tua vontade. Eu te peço, faça em nós a tua vontade, na vida dos nossos filhos, a tua vontade. Em nome de Jesus, nós vamos orar ainda. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, ó Pai, com as mãos levantadas, os corações inclinados a Ti, porque entendemos que não vive mais a nossa vontade, não vive mais o meu eu. Nós já Te aceitamos como único e suficiente Salvador, mas hoje, Pai, entendemos que não vive a minha vontade por mais nenhum dia. Aquilo que eu estava deixando de fazer, o que eu estava abrindo mão do meu chamado, da minha visão, que Deus colocou em mim. Vamos de volta. Hoje eu tomo de volta. Faça em mim o teu querer. Faça em mim a tua vontade. Não é um chamado para ser emoção. Não é um chamado para viver o que eu quero. É um chamado para a morte. E nós estamos aqui falando. Nós aceitamos a tua vontade para a nossa vida. Faça em nós o teu querer. Glórias a Ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o Senhor te leve em paz para casa. E que essa palavra ecoe no seu coração. E que o Senhor escute a oração da tua alma, dos teus filhos,
daqueles que estão distantes, daqueles que não estão presentes, mas que o Senhor os traga para que eles façam a vontade do Pai, a vontade do Pai e não a nossa vontade. Que o Senhor derrame sobre vocês as mais ricas bênçãos em Cristo. Vá em paz e que o Senhor te abençoe.